Meu nome é Manuel Domingos e a Adriana me pede que eu fale acerca da minha trajetória, do meu envolvimento nos estudos de defesa. Mas antes disso, eu tenho para mim que é importante esclarecer uma coisa. A minha militância política, desde estudante, os meus estudos são sempre assim, orientados por uma vontade de mudar a sociedade. Isso vem desde criança, na verdade. Aos 14 anos eu soube o que era ditadura, porque meu cunhado foi preso, um tio que eu gostava muito foi preso, e minha irmã Florice foi presa, e eu vi aquela calamidade, aquele desacerto, aquele negócio. Sabe, foi um envolvimento natural, tanto que aos 14 anos eu já estava expulso do colégio. Porque eu riscava nas paredes abaixo da ditadura, acompanhando, não sabia nem direito o que eram as coisas, eu acompanhava um pouco o pessoal do Grêmio, né? Bom, o fato é que eu fui preso aos 21 anos de idade por integrar uma organização revolucionária chamada Ação Popular. E quem está envolvido seriamente em mudar a sociedade é condenado a estudar. Então eu estudava o tempo todo, eu lia, eu adorava ler, sempre adorei ler. Sobretudo romance, eu só lia romance, né? Aí, na adolescência, os primeiros ensaios. Mas, olha, eu me perdia totalmente com os livros dos brasileiros, né? Do Jorge Amado, do Graciliano Ramos, e depois dos russos, né? Os novelistas russos. Lá em casa se lia muito francês, porque o papai era professor de francês. Bom, na atuação política se viu que ou se estudava e se conhecia o pretenso inimigo, que seriam as Forças Armadas, que já haviam instaurado uma ditadura, ou então, da minha concepção, ou então seria uma luta fracassada. Quando eu fui expulso da universidade, fui para a cadeia e depois para o exílio, no exílio já estava definido, eu fazia História e Direito, né? Lá em Fortaleza. Cheguei em Paris, estava praticamente decidido, ciência política e história, né? Aí eu me apeguei com um grande cientista, que era o Rouquier, né? E também com um historiador, com diversos historiadores, né? O Frederic Moreau, né? Eu fui também aluno do Pierre Vilar e do Hobsbawm. Olha, eu era agarrado a esses caras. Engraçado é o seguinte, que o Moreau era um tanto conservador, os outros dois eram mais marxistas. Mas enfim, foi isso. E hoje eu tenho a convicção profunda, e talvez esse seja o recado que eu tenha a passar para vocês, o seguinte, que nós não teremos democracia, em hipótese alguma, né, se não dominarmos os assuntos militares, os negócios militares, os assuntos de defesa. Porque se o Estado não dispuser de nosso conhecimento, vejam bem, o nosso conhecimento para orientar as decisões políticas, de que forma se pode exercer domínio sobre as Forças Armadas? Ora, não se exercer o domínio sobre as Forças Armadas, se as Forças Armadas não estiverem sob o mando político-civil, o que vai acontecer? Não há possibilidade de termos democracia. A autonomia militar é necessária, mas precisa ser uma autonomia relativa. Hoje, ninguém conhece as Forças Armadas, essa é que é a verdade. Eu estou nessa há muitos anos. Eu sei que não há... As pessoas discutem muito estudos de defesa nacional, relações internacionais,
estudos estratégicos, essas coisas. Mas, quando eu falo em estudos de defesa, eu incluo o entendimento, a compreensão do funcionamento das corporações militares, de suas histórias, de seus mecanismos internos, sem os quais fica possível nós conhecermos esse elemento integrante da força do Estado. Eu fico satisfeito de ver profissionais jovens como a Adriana atuando sobretudo, sabe, o que eu acho é o seguinte, é que o Brasil vai precisar enormemente de pessoas que compreendam os militares. Não é para tomá-los como inimigo, eles me torturaram, mas, olha, francamente, o que me interessa dos militares é uma contribuição efetiva à construção do nosso país, sabe? Eu acho ruim que eles não tenham pedido desculpas, acho que eles precisam pedir desculpas. Mas o que eu estou mais interessado, efetivamente, é em que hajam corporações sintonizadas com a democracia. Corporações que não sejam tão narcísicas, que respeitem a sociedade, que respeitem o povo, que respeitem a democracia. E não que sejam arrogantes, querendo tomar conta do destino do Brasil, sabe? Como se elas soubessem de tudo, enfim, fazendo e desfazendo, matando, trucidando. É isso. Acho que nós precisamos estudar os militares, compreender os militares, para podermos assegurar democracia em nosso país. Eu não sei se eu falei certo, se falei errado, se falei muito, mas era o que eu tinha sinceramente para dizer. E tendo a oportunidade de conversar mais, eu terei um imenso prazer. E espero que a gente tenha a ocasião de conversar mais sobre os assuntos da defesa. Um abraço para todo mundo.